Começando mais um Vale Business aqui pelo T7 News. Nessa tarde do dia de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios duas pessoas maravilhosas. Primeiro, professora Anne Matarazzo, boa tarde. Depois, Juliane Habitante, é isso mesmo, né? Estou correto? Juliana. Juliana Uhum. Habitante. Duas pessoas que eu tenho um carinho imenso. E nesse dia a gente vai conversar um pouquinho sobre iniciativa imersiva. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com você e falando um pouquinho mais da imersiva, do nosso papel aqui como educadoras e evoluindo aí a questão da arquitetura na cidade. Obrigado. A Anne dispensa apresentações, né? Ah, já tô gostando de ficar aqui sempre, viu? Pode me convidar mais. Ó, tem grade, não tem, Nick? Um programa de arquitetura. Nossa, vamos adorar. Ó, eu vou adorar conduzir, estar junto, participar, colaborar. É muito legal, assim, essa iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente trazer à pauta esses assuntos, né? Que para sempre evoluir, melhorar a nossa cidade, os profissionais. Com E esse espaço é certeza. muito bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigado vocês por terem descido a serra. São lá de Campos do Jordão. Conta para mim um pouquinho como que surgiu a Imersiva, como é que foi essa iniciativa. A gente sabe que muitos dos nossos projetos são idealizados lá na mente para a gente colocar no papel. Por que ter a Imersiva e qual que é o objetivo desse projeto? É, Pode tá. ir. Você vai me complementando, então. Bom, na verdade, eu e a Anne, a gente é parceira aqui na universidade. Nós duas somos professoras há mais de 10 anos. E a gente sempre trabalhou várias coisas juntas e sempre teve uma afinidade muito legal, acadêmica mesmo, né? Chegou um ponto que a gente achou que a gente não conseguia colocar dentro das aulas ou dentro do plano de ensino tudo que a gente pensava que era importante falar em arquitetura, urbanismo, paisagismo, interiores, todos esses campos da arquitetura. Então a gente pensou qual caminho que a gente poderia seguir para avançar, aprofundar todos esses conhecimentos, mas que não tivesse uma relação tão direta com a universidade, que a gente pudesse seguir um caminho complementar a isso. Perfeito. Né? Então, juntando tanto esse complemento, que seria essa parte mais pedagógica e para alunos, quanto para atualizar os profissionais da área da arquitetura que já estão há bastante tempo no mercado, mas que estão um pouco desatualizados ou que pararam de trabalhar e querem voltar ativa, a gente criou a Imersiva, que é esse local de conhecimento e aprofundamento nas áreas de arquitetura e urbanismo e design, paisagismo, tudo relacionado. A noção de imersiva seria realmente uma imersão dentro da arquitetura, estou correto? Exato. Exatamente. Exatamente. Perfeito. A ideia seria justamente isso, aprofundar temas, porque a arquitetura em si ela é generalista a formação. No entanto, é um campo enorme de atuação. E a Inclusive, gente. eu aprendi contigo isso. Eu achava que a arquitetura, na minha mentalidade pequenininha, pelo pouco que eu sei, eu achava que era só realmente lá o desenho, a plataforma, mas na verdade a arquitetura é de tudo. E qualquer objeto hoje, seja no campo industrial, seja no campo comercial, passa pelo olhar ali da arquitetura. Exatamente. Inclusive, por exemplo, o Takashi, que é um colega da sua turma, ele é o responsável pelo design das aeronaves internas da Embraer. Então, o campo de atuação do arquiteto é muito grande, assim, é muito amplo. E a gente não conseguia realmente aprofundar. E a gente sente necessidade, a arquitetura está mudando. Na última vez que eu estive aqui, nós conversamos um pouco sobre essa transição que a arquitetura está atualmente. Sim. E existe uma certa frustração da gente não estar conseguindo atingir esse aluno com esse campo maior, né? Com mais aprofundamento crítico e ao mesmo tempo técnico. E a imersiva vem para essa questão de imersão, né? Então, ela vem com essa plataforma educacional para designers e arquitetos, focando nesse aprofundamento e assim, e na verdade fomentando assim a discussão da arquitetura. Eu acho que a gente está passando por um momento que a arquitetura ela tem que ela tem que voltar a ter uma visão mais crítica e sair um pouco da produção comercial. Então a gente está Hum, tentando fomentar essas discussões de qualidade, porque uma coisa é a quantidade de arquitetura, outra coisa é a qualidade da arquitetura que se faz. Então acho que a perfeito. gente fomenta muito isso na imersiva, assim, tanto de fora quanto do próprio profissional. O que ele vê, né? Entendo. E como é que está sendo visto, assim, obviamente, pelos arquitetos mais tradicionais, esse bombardear de inteligência artificial, esses campos que hoje em dia tem o software que você entra na loja, já pode fazer lá a sua casa por completa.
e muitas das vezes vem um projeto, mas é um projeto mais incipiente, e ali você então molda certas situações. Como é que vocês estão vivenciando essa fase, essa transformação da arquitetura para o lado tecnológico? A gente está realmente numa fase de transição, né? Que é cada vez mais aparecendo a inteligência artificial nesse contexto, principalmente da apresentação do projeto final. Então, muito assim como imagem. Então, ele não traz a solução arquitetônica, da maioria das vezes, mas traz um resultado visual, estético, que é apresentado como um produto final. Mas por trás de tudo isso, a gente ainda não tem todas essas soluções, talvez um dia ainda a gente chegue nesse ponto, mas eu acho que hoje ela funciona mais como uma ferramenta de apresentação e estética do que na construção de todo o processo de desenvolvimento do projeto. Então, por trás dessa apresentação final, ainda tem muito trabalho ali para um arquiteto, ainda tem muito executivo para desenvolver, tem muito projeto para discutir, partido, conceito, tudo isso para pensar nessa leitura de todo o espaço urbano, leitura do terreno, para você chegar num conceito antes de chegar naquela imagem bonita do 3D que você compartilha e que todo mundo vê e fala, nossa, que projeto lindo. Mas por trás disso tem muito trabalho do arquiteto ainda. Com certeza deve ter muitas transformações também, né? Você tem um projeto A e ele sofre mutações conforme o seu curso, né? E aí então você tem que ter uma adaptabilidade para com aquilo. E aí o encarecimento, obviamente, depois então o barateamento, sempre se buscando adequar. Então hoje a tecnologia ela passa a ser ali um complemento, né? É um aliado. É outra coisa assim que eu acho que está acontecendo também é a IA na gestão do escritório. Então ela ajuda muita coisa em relação a ata de reunião, otimizar processos. Então assim a parte de gestão de projetos, ela também ajuda bastante. Eu tive a possibilidade de fazer um curso nessa área e realmente foi assim absurdo a descoberta do que ela é capaz de fazer na parte de gestão de um escritório de arquitetura. É muito interessante. Otimiza o tempo para poder sobrar tempo para a parte assim que eu acho que aí o arquiteto, como a Juliana falou, ainda é a cabeça, que é a questão de pensar como transformar todas as demandas, análise dos condicionantes que a gente fala do projeto em um projeto adequado àquela situação, aquele local, aquele cliente, né? Assim, aí sobra mais tempo para essa etapa de concepção. Eu imagino que nessas reuniões da imersiva, naturalmente, esses alunos que estão se formando mais recentemente, eles devam vir com essa demanda, né? Mas professor ou professora, eu posso aplicar isso? Eu tenho alguma norma regulamentadora para aplicar isso? Isso é natural acontecer, por exemplo, quererem automatizar um processo, quererem mostrar uma via da qual vocês ainda não têm assim um conhecimento, uma ferramenta que é internacional, trazê-la para o Brasil? Software, algo que seja nesse inteirinho? Eu acho que isso está acontecendo sim, mas eu acho que todo esse movimento ele está acontecendo sem uma regulamentação propriamente dita. E não só do aluno para o professor, mas às vezes vem do cliente. O cliente às vezes vem com um projeto, achando que tem um Porque eu projeto vejo pronto. muito, né, esses marketplaces vendendo, por exemplo, Shopee, Shein, esses grandes marketplaces chineses, como soluções, né? Olha, quer baratear a sua obra? Coloca isso. Olha, quer... Como é que na prática, assim, para vocês, ele dá com esse cliente? Porque ele vai ver lá o preço ínfimo e muitas das vezes vê o preço do produto ali que vocês têm a oferecer. Como é que vocês fazem a competição nesse mercado? Olha, eu acho que o cliente, ele ainda não tem. Talvez esse cliente que chegou com um 3D pronto, com essas soluções prontas, ele ainda não passou pelo processo total da obra para entender a complexidade para chegar naquele ponto, né? Então, vamos supor, ele chega com um acabamento que é bonito e tudo mais. Mas o que tem por trás de tudo aquilo? Como que eu assento aquilo? Como que eu ajusto? Qual é a base que eu preciso para tudo aquilo? Então, assim, Se aquilo é adequado, né? toda essa inteligência artificial, ou todas essas plataformas que facilitam e trazem materiais super bonitos, eu acho que é ótimo. Isso ajuda, democratiza, facilita, deixa coisas legais, mais baratas, inclusive. Sim. Porém, muitas vezes a solução ela vem segmentada, então não tá toda a solução ali. Tem um monte de coisa por trás que precisa estar pronta, precisa estar ajustada para se encaixar E aquilo. não só também o produto, né? Às vezes eu vejo também que vem a casa pronta. Só se monta essa casa, só se coloca ali num terreno, essa modulação. Não sei nem se no Brasil existe regulação para isso, né? Você tem uma casa modular da qual sai de um terreno, vai passa para outro. Então é um mercado também que se atualiza praticamente todos os dias, né? Praticamente todos os dias tem um desenho novo. E esses desenhos, né? Da onde sai essa autoria? Na arquitetura existe algum órgão que
regulariza esses desenhos? Vocês têm poder realmente de colocou ali a assinatura, eles têm força de lei, não podem ser replicados ou não? Nós estávamos conversando sobre a questão ética hoje, assim, a influência que isso tem. A gente tem o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele Perfeito. regulamenta a profissão, ele regulamenta a atuação do arquiteto. O arquiteto, por exemplo, hoje, ele quando assina um projeto de responsabilidade técnica, ele tem cerca de 20 anos de responsabilidade sobre esse empreendimento. É como se fosse uma patente, né? Então, assim, tem questões que o arquiteto é responsável por aquele processo, tem a questão daquilo de minha autoria, então aquilo não pode ser modificado por outro arquiteto. Enfim, dentro do CAL tem vários regulamentos que a gente está amparado, às vezes certas coisas são um pouco ambíguas, né? Então, a gente tem alguns regulamentos. O que a gente ainda não tem é sobre a IA. Então, por exemplo, essa é uma discussão que a gente traz muito tanto para o acadêmico quanto para a imersiva. Por exemplo, o aluno, quando ele usa o instrumento do IA para fazer o projeto, a autoria deixa de ser exclusivamente dele. Isso aonde vai estar? Como que é isso para o arquiteto? Como que você está assinando uma coisa que você não fez? Então, só que isso ainda é tudo muito recente. Perfeito. Tudo muito novo. Não existe ainda uma regulamentação específica. Então, por exemplo, agora o CNPq, né, lançou uma resolução agora, acho que um mês atrás, sobre a produção científica com o uso do IA, que agora você é obrigado a citar em que momento você usou, qual foi a IA, para que você usou, porque senão você perde também o poder, assim, a produção cultural, né, a produção científica do humano, e até que ponto você está utilizando a IA. Então, eu acho que a gente está passando por esse processo, ainda é uma incógnita para muita gente e para alguns processos que não estão tão claros. Eu acho que você tocou num ponto que eu queria, acho que destacar, porque é uma coisa da imersiva, que é essa questão da apropriação do projeto que pega aqui e cola lá. Né, assim, O Ctrl+C, Ctrl+V. assim, aí eu vou falar até por mim, assim, eu sou muito contra isso, eu acho que a arquitetura modular é uma coisa, e aí é super legal você utilizar, porque a gente tem um problema de mão de obra, a gente comentou já isso, de produção, mas assim, a arquitetura ela deve ser exclusiva, personalizada para aquela área, para aquele clima, considerando a bioclimática, considerando o local, o saber fazer do local. Então, se vai ser modular, ok, mas feita para aquele espaço, para aquele terreno, para aquele cliente, que é uma coisa que a gente na imersiva valoriza muito. A produção a partir de conceitos, a produção arquitetônica baseada em princípios, em condicionantes, de uma forma de trazer uma qualidade maior para o espaço de quem vai estar vivendo. Ainda mais que a neurociência hoje provou, né, que o espaço influencia diretamente no seu fisiológico, no seu mental, psicológico. Então, cada vez mais a arquitetura tem que ter esse olhar do espaço que ela está sendo projetando, e não só a estética, porque às vezes fica muito só na estética, a arquitetura não é isso, né? Ou muito enquadrado também, né? Eu vejo que o varejo traz soluções, muitas das vezes, que vem tudo enquadradinho, né? Então, como eu falei lá do software, né, de você chega numa loja, olha, eu quero fazer isso para o meu apartamento e já vem lá a solução pronta. Quando na realidade a gente está perdendo, talvez, com essa inauguração da IA em vários setores, a criatividade. Eu acho que se coloca hoje como palavra principal é você estar perdendo a criatividade e dando espaço para uma retroalimentação. Porque ela não cria, ela acaba formulando, juntando, fazendo as junções de certas situações e dando para você uma noção que, olha, criei algo, quando na realidade aquilo já existe, né? É só uma mescla. Exatamente. E ela pode muito bem atender às questões estéticas, como um projeto final, mas ela não fez toda essa leitura do contexto que a Anne citou. Então, assim, ela conhece esse cliente a fundo, ela conhece a família, como essas pessoas vivem, quem são essas personas que vivem nesse local, ela conhece os confrontantes, os vizinhos, ela conhece o terreno, se a topografia é acidentada ou não, ela conhece essa rua, se ela é movimentada, se tem uma calçada larga ou não, como que os carros entram, os carros saem, qual é o trânsito ali. Então, tem muitos aspectos que ela não vai levar em consideração, mas que um arquiteto que realmente entende o processo de projeto, entende como criar um conceito, uma implantação, tudo isso, ele vai levar em consideração. Então, você pode, enfim, você vai dar o prompt lá e você vai falar o sol, o norte para cá, eu quero uma casa de tantos metros quadrados, com essa estética, vai dar algumas referências. Beleza, vai sair alguma coisa ali. Mas não vai ser com toda essa interpretação, né? Perfeito. Lá na Imersiva, vocês fazem reuniões semanais, são quinzenais? Como é que surgem assim os debates? São atualidades? São questões realmente, como a gente está colocando aqui, que são do dia a dia, né, das atualidades? Como é que fica esse debate entre vocês que já são arquitetos? Então,
a mentalidade daquele que já está numa situação com aquele que está começando? Como é que funciona essa temática? Ai, a gente tem tantas ideias que, na verdade, as nossas ideias a gente tem, assim, que filtrar e retirar. Porque, assim, a gente queria falar de mais coisas, né? Mas ali a gente entende que é um canal que tem que ter um tipo de linguagem, que tem que ser uma coisa rápida, que não pode ser tão aprofundada assim. Então, a gente vai até um certo ponto, por exemplo, no Instagram, ou no YouTube, enfim. Mas a gente tem outros canais que daí a gente consegue aprofundar melhor, né? Que seria, por exemplo, os workshops que a gente faz. Então, a gente já fez 6 ou 7 workshops. Esses workshops são 4 horas de workshop, as pessoas vão até lá, é uma imersão. Aí a gente vem com a parte teórica, depois tem uma parte prática. A gente valoriza muito a parte prática, né? E toda essa troca de network também entre profissionais, que é muito legal. Então, aí nesse lugar a gente consegue ser mais aprofundado e mais a fundo nos conceitos e tudo mais. Então, o Instagram, ele fala, às vezes, de diversos conceitos que são passados, assim, mais superficial, que é a possibilidade daquele lugar, né? Daquele caminho. E a gente aprofunda nesse outro contexto aí do workshop. A gente também está lançando um curso online que vai ser super Bacana. aprofundado. Sim. A gente também tem um produto que são palestras, né? Que a gente faz daí, é mais rápido que o workshop, mas é também um conteúdo mais aprofundado, que dura mais tempo. Então, a gente tenta, vamos dizer assim, selecionar a nossa linguagem e o nosso assunto conforme aonde a gente está falando ali, né? Perfeito. Pra E quem a gente também tá... conforme o entendimento, né? Não Então, adianta nada a gente falar de Burle Marx numa situação em que nós estamos ali adentrando, né? sim. Queria complementar, por exemplo, que você comentou dos temas. Inclusive, a gente faz, por exemplo, treinamento para funcionários de empresas. Então, por exemplo, a gente fez treinamento para uma empresa, que ela é uma empresa grande, ela tem na área da construção civil, e ela nos contratou para que nós fizéssemos assim, um treinamento da equipe de venda com olhar para como que ele pode atender melhor o cliente dele, né? Produto final, né, o cliente final, que vai estar entrando na loja para comprar um piso, com esse olhar da arquitetura do design. Então, isso é muito legal, uma empresa investir nos seus funcionários para que a gente pudesse levar para ele uma qualidade de venda. Então, eles são ótimos vendedores, mas agora é qualificar o conteúdo que ele pode expor para o cliente final. Então, são vários produtos que a gente tenta assim, trazer uma qualidade da arquitetura. Acho que esse que é o que a gente está tentando destacar, falar, porque Fomentar, né? porque a arquitetura precisa ser discutida. E não só no âmbito, a gente acaba ficando na arquitetura no acadêmico, ou assim, muito do âmbito do estético, de tendências, de moda, que não é muito o que a gente acredita. A arquitetura do dia a dia para as pessoas. Então é isso que a gente busca na imersiva. E posso dar um pitaco? Claro. Na verdade, vendo vocês falarem sobre essas conversas, a gente viu realmente um processo de transição no varejo. Esse modelo de vitrinismo, essas lojas, essas cores dentro dos ambientes, seria muito legal se tivesse uma consultoria voltada ao varejo. Sim. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, não sei se já conversaram com as associações comerciais aqui do Vale do Paraíba, mas acho que seria muito legal. Inclusive, semana passada, por coincidência, estive em uma palestra do Sebrae, no ACIT, conversei com a legal. vice-presidente da CIT, para a gente estar levando justamente uma palestra. Ana Paula? Ela é um amor de Exatamente, pessoa. com a Ana Ela é um amor de Paula. pessoa. A gente esteve lá, né, Nick, cobrindo um evento recentemente lá na CIT, Associação Comercial e Industrial aqui de Taubaté. Sim, Mandar um abraço para Ana Paula, uma pessoa assim, excepcional mesmo. Sim. São duas Ana Paulas, né? Uma Sim. Paula de Tremembé, uma Paula aqui de Taubaté, mas são assim excepcionais. Eu, particularmente, já participei da associação lá atrás, quando tinha uma casa de apostas aqui em Taubaté, e fiz uma palestra, né, falando um pouquinho do primeiro R$ 1 milhão, e aí depois encerrei e aí fui para outras áreas. Mas assim, associações comerciais de todo o Brasil são onde realmente abraçam projetos, abraçam ideias, e é quem realmente hoje em dia está conversando com o comerciante, Sim. que está muito deixado de lado. A gente Sim. vê a realidade de cidades, não vou falar aqui quais delas, que não, na realidade são várias cidades que sofrem esse processo, mas esse ponto sobre a estética visual, sobre o ambiente de trabalho, sobre a organização das lojas, seria fundamental. Porque você pega, por exemplo, uma loja de departamento como a C&A, colocando aqui como exemplo, e pega, por exemplo, uma loja de departamento como a Zara, o break-even delas é praticamente igual, o produto é igual. Mas o que me dá
a noção de querer entrar na Zara e ver o produto deles e achar que tem mais valor para mim do que na C&A, Sim. né? É toda uma estética, todo um valor ativo, são as cores certas. Nós estamos falando com a professora que sabe de cores. Então, são toda uma questão que acaba influenciando esse consumidor final. Isso, inclusive, Alexis, tem um nome, chama Retail Design, que é Perfeito. uma... Eu até pude fazer uma palestra sobre isso pela Imersiva e criatividade, que era justamente isso, voltado como que é a apropriação do espaço de venda. E o que a gente percebe, às vezes, é que talvez o empresário que está no varejo, ele talvez não tenha esse conhecimento, então ele acha, ele monta uma loja e não vai buscar um arquiteto, às vezes um arquiteto especializado nisso, porque você tem meios de atingir a produtividade, a venda. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Boticário, a gente fazia o layout das lojas do Boticário e tudo é estratégico. Então, a arara ou a gôndola naquela posição, ela está naquela posição porque tem uma estratégia. Ela tem esse produto, então, por exemplo, a gente punha os produtos masculinos na frente. Por quê? Porque a mulher vai pegar a maquiagem ou para a criança, ela vai passar. Tudo era estratégico. Então, existe pouco divulgado, as pessoas realmente não conhecem. A questão de cores. A gente fez um workshop agora de Sim, sobre design cores, biofílico, né? design biofílico. A importância que tem na produção cognitiva, de venda, de eficiência, de... Enfim, a gente pode ficar aqui falando horas sobre isso. Que E influencia. deve, eu acho que seria muito bom. A gente podia falar, gente, acho que... Na verdade, assim, a gente Vale tá a pena. falando do varejo e tudo mais, e todos esses workshops que a gente já fez, eles não estavam exatamente direcionados nesse sentido, mas todos dariam para encaixar. Então, assim, a gente teve workshop de cozinhas, a gente teve workshop de paginação de piso, então, a gente teve workshop de cores, de biofilia, só alguns deles citando aqui. Mas, se você pensar na produção de um espaço comercial, você vai ter que pensar em todos esses aspectos. Então, como que você, buscando a qualidade do produto, valorizando o produto, valorizando o seu cliente, você combina todas essas concepções para criar um ambiente, né, que você valorize o produto, que é vendável, que você atende bem os seus clientes. Então, assim, são um conjunto de coisas, né? E a gente ainda não tem esse workshop, mas a gente pode aí Que legal. ver Deu um se tem pitaco uma aqui. demanda. Vai que cola, né, Nick? Vai que cola, né? Porque assim, a gente quer fomentar essa arquitetura de qualidade para as cidades. Então, o comércio precisa disso, para poder se Precisa. reinventar, para atrair o público, porque hoje, infelizmente, assim, a internet dominou um pouco a questão do consumo. E até Então, por uma questão regionalesca, né? A gente tem dois grandes marketplaces desenhando tanto a altura ali da antiga LG quanto próximo ali de Jacareí. Então são dois grandes marketplaces, um deles vem para o Mercado Livre, inclusive. Então a gente vai ser hiper bombardeado com essa situação. sim. Para você comprar um produto, para você ter um serviço, vai ser imediato. Então, precisa realmente repensar se realmente o nosso comércio, nosso serviço, os setores de serviço e comércio das cidades estão realmente contribuindo para a microeconomia local. Que é o que a Buscando essa gente experiência. entra Exatamente. sempre no inteirinho, né? Sempre a gente acaba caindo nesse engodo. Para buscar essa experiência de venda, essa experiência de compra. Então, eu quero ter uma experiência de venda para você e você uma experiência de compra. E você vai, um bom atendimento, um bom espaço, uma forma que eu me sinta acolhida, que eu me sinta instigada, aquilo vai fomentar a compra em loco, né, no ambiente. Então, tem vários recursos, é tudo estratégico. Quando vocês estavam lá conversando, idealizando a imersiva, imagino que deve ter sido nutrido de um lado e conversado com outro e visto se realmente aquilo tinha valor ativo. Como é que foi a impressão de vocês nesse primeiro momento? Já convivendo com o mundo acadêmico, já estando dentro da universidade ali, conversando com os alunos, com os professores, ficou um pouquinho de medinho assim no começo? Como é que vai ser, né? Essa nova experiência? Sempre é uma nova experiência, né? Tem os seus desafios, e acho que a gente tem desafios todos os dias. Todos os dias que a gente se encontra, a gente fala, nossa, como que a gente vai resolver isso? E, tipo, pensando mil ideias, várias possibilidades, e aí a gente sempre tem que fazer um recorte, porque a gente tem uma limitação de tempo e de pessoas, que sou eu e ela sempre. Eu imagino. Né? Então, assim, a gente tem que escolher os caminhos, né? Mas, assim, sempre a gente acreditou muito, porque a gente acredita na valorização da arquitetura, a gente acredita que você precisa de conhecimento técnico para fazer algo melhor, você precisa se estudar, você precisa se valorizar para que você chegue nesse lugar desse profissional também valorizado. Porque não adianta você achar que você vai estar lá
fazendo os melhores projetos se você não tem bagagem, se você não entende. Sua primeira imagem pode ser uma imagem de maravilhosa, mas ela não vai se sustentar se o seu projeto não for bom, né? Se o seu cliente não ficar feliz depois do projeto. Então, a gente sempre acreditou nesse caminho, assim, que o caminho da qualidade, da excelência da arquitetura, do urbanismo, do design, ele passa por esse conhecimento técnico, ele passa por você aprender mais, desenvolver, assim, desde o estudante, que a gente falou bastante aqui, mas, assim, até o profissional que já está há 20, 30 anos no mercado, ele precisa se atualizar, ele precisa entender, ele tem super experiência, mas às vezes ele não sabe, por exemplo, algum processo, como a gente falou, da gestão da IA dentro do escritório. Então, assim, todo mundo pode aprender, todo mundo pode desenvolver, né? Então, a gente Sim. acredita muito nisso, assim. Quando você idealizou então imersivo, você comentou isso com a Anne. Sim. E ela acreditou no começo? Ela não costuma acreditar nas coisas, não. A gente fala pra ela, ela fala que é mentira, que é golpe. Ela não costuma acreditar. Não. Ela não costuma acreditar, sabendo dessa história. então, você sabe muito bem. Na verdade, assim, a gente tinha passado por um processo que a gente fez junto e que não tinha dado certo. Então, a gente estava vivendo um momento de frustração. Não vou entrar nos detalhes desse momento. Que Mas eu preciso falar que a gente construiu uma pós-graduação maravilhosa. Tá. Legal. Isso a gente precisa falar. Tá, Isso a gente internamente na instituição de ensino que você estava. Então, a gente estava decepcionada com algumas coisas que não tinham dado certo. Tá. E aí disso, então, veio... Aí disso a gente ficou perdida, porque assim, a gente tinha trabalhado 2 anos nisso. 2 anos e meio desenvolvendo algo muito, muito profundo, muito legal, fazendo contato com muitas pessoas e tinha ficado um trabalho muito legal. Quando a gente foi ver, não ia dar certo, não ia funcionar. E aí a gente ficou assim, perdido. O que a gente vai fazer agora, depois de tanto trabalho que a gente teve com isso? A gente precisa direcionar essa energia para algum lugar, porque a gente estava assim... com aquela cabeça cheia de ideias, florescendo de coisas, e falou assim, não, peraí, a gente não pode morrer na praia. A gente nadou, vamos... Isso é muito Anne, né? Vamos direcionar isso. É muito Não, Anne. mas foi muito assim, Alex, foi assim, sexta-feira, um choque. Tomar um banho de água fria. Foi. Não conversei com ela não conversou comigo, a gente ficou as duas assim, isoladas, final de semana, assim, aquela coisa assim, de fundo do poço. E aí, ela ressurge das cinzas que nem uma fênix com a proposta. Na segunda-feira, ela deve ter foi pensado... mais ou menos isso. Tive umas inspirações de pessoas muito inspiradoras. É um pouco a questão dos 3 dias, né? Quando você tem um namoro, né? Você fala assim, olha, eu vou chorar na sexta, eu choro no sábado, e na segunda eu tô de pé. Eu acho que é verdade. E foi isso. Daí a gente falou assim, e se a gente transformar tudo isso numa outra coisa, né? E a gente não sabia muito bem o que ia ser ainda, a gente não tinha nome. E a gente começou a estudar, a gente foi pro Hub de Inovação. Esse né? É legal falar. Que é o Gabriel Mota, que foi, assim, um mentor mesmo, a princípio. Gabriel Mota é uma pessoa tão excepcional. Eu, por 2 vezes, lá estive, também assim como vocês, porque de vez em quando o Nick me conhece, né? Sabe como é que eu sou. De vez em quando eu tenho umas ideias muito loucas, né? E vou e faço acontecer. E aí eu tive umas ideias dessas loucas e fui lá e conversei com ele. Ele falou, menino, você é louco, isso aqui não vai dar certo, do jeito dele, né? Mas achei muito legal também a iniciativa do Hub da Universidade de Taubaté. Sou super fã dos Hubs, né? Aqui em Taubaté já, lógico, ajudei a concretizar algumas ideias dentro das startups. Tem lá em São José dos Campos o Parque Tecnológico, conheci de perto, né? Desde o Valdir Halp, ex-ministro da presidente Dilma Rousseff. O prefeito lá também, Eduardo Cury, que foi o idealizador do Parque Tecnológico. Então, lá tenho grandes amigos também. Então, acho que é uma ideia que acaba ali frutificando boas ideias. Exatamente. E aí foram lá e conversaram com ele um pouquinho. Então, aí ele começou a falar, vamos passo a passo. Vamos começar por aqui, vamos estabelecer isso. E ele foi dando passo a passo, a gente foi construindo isso, a gente não tem essa formação de empreendedorismo, zero, assim, na arquitetura. E ele é muito assim, né? Tem que ter no executivo, né? Exatamente. Não venha trazer para mim questão de docência, não coloca no armário. Vamos para cima. Exatamente. E foi muito importante alguém puxar, porque a gente tem uma tendência a ser o professoral. Então, tudo você quer dar de graça, assim, no sentido, quero compartilhar, quero jogar, e não é bem por aí. Então, acho que ele trouxe essa questão do pé no chão, de como fazer, né?
Então foi muito importante. E aí a gente começou, assim, meio que tateando, sentindo, fazendo pesquisas, pedindo feedback, vendo onde tinha mais, esse assunto tá mais legal, esse aqui não rolou, o pessoal não gosta. E a gente foi sentindo. Então, assim, nem tudo que a gente quer a gente coloca ali, né? Porque a gente percebe que nem todo assunto que nos interessa, às vezes é o que mais interessa ao público. Então, às vezes a gente tem que direcionar um pouco. Mas a gente foi tateando também muito. Aliás, hoje a gente tem uma reunião com o Gabriel novamente. Lá da A gente está num Mande um outro abraço para ele que ele vai adorar. a gente está num outro ponto agora que a gente precisa se reposicionar. Legal. Mas foi todo um processo, assim, que a gente partiu do zero e não sabia muito bem aonde ia dar. E a gente está ajustando até hoje, né? Assim, cada reunião Eu acho que que a essa gente tem... visão de empreender, né, de você sair do âmbito acadêmico que a gente estava, ou do arquiteto como prestador de serviço, é um outro universo. E para gente que não teve uma formação é bem complicado. E você entender, acho que tirar certas crenças, certas amarras. E a reunião que eu tive lá no Sebrae, palestra, que foi muito boa mesmo, na CIT, a gente está tentando esse estreitamento para poder começar até desabrochar enquanto empresário, empreendedor, que é um outro universo, que não era o universo que a gente estava. E a imersiva, ela tem esse potencial. Acho que quando a gente falou, a gente fez uma pesquisa de mercado, a gente conseguiu mais de 50 respostas na época, assim, de arquitetos. Então, isso nos guiou na construção da imersiva e foi muito importante para que realmente tivesse um impacto não só no recém-formado. Que, inclusive, nos workshops que a gente faz, nossos workshops são cerca de 15 pessoas. É bem exclusivo, porque a gente acredita nessa formação, como é uma prática, né, o conteúdo teórico mais aplicado, a gente tem que estar em cima, porque a ideia é que você sai dali com um aprofundamento. E é muito engraçado, porque sempre fica nos workshops um terço estudante, um terço recém-formado, um terço sênior, que a gente brinca. Nós estamos já no sênior. Então é muito legal, porque aí a troca é muito rica. E aí você consegue ver, assim, quem está na nossa posição, 25 anos, 30 formado, tem know-how de certas coisas e carência de outras. O recém-formado tá no meio do caminho, ele tem... E o estudante, então, cada um com as suas demandas, deficiências e qualidades, a troca é riquíssima. Perfeito. E só queria complementar que, assim, a gente acredita muito nessa questão do aprimoramento, né? Então, a gente também está sempre estudando, a gente está sempre fazendo curso, às vezes a gente compra um curso, fala assim, faz esse pedaço, vamos estudar, vamos aprofundar nesse assunto, que não é um assunto que a gente sabe tanto, não é um assunto de arquitetura, é um assunto de empreendedorismo, vamos estudar, vamos aprender. Então, a gente acredita muito nisso, e aí a gente não para de estudar também. A gente faz workshop também, não só faz, como a gente também participa como aluno, né? Meu Deus. A gente investe. A gente acredita bastante nessa questão de você se aprimorar. Campos do Jordão? Campos do Jordão tá na minha vida já faz mais de 20 anos. Ah, é? Eu casei, fui pra lá. É verdade essa história, já ouvi alguns arquitetos lá em casa, não vou falar quem são, mas Lá em casa. sobre Campos do Jordão, né? Que o idealizador, né, do paisagismo dos Campos do Jordão é o cara que fez lá aquela cidade do Paraná, como é que chama ela, que também é fria. Curitiba, Jaime Lerner? Acho que sim, acho que sim. Então, tem alguns planos diretores da cidade, mas nem todos foram implementados de uma forma completa. Teve a Rosa Clias também, que fez parte de alguns planos, mas assim, eu diria que não teve um plano que foi feito do começo ao fim, e não foi o Jaime Lerner, foi o Jorge Urrain. Então não é esse mesmo. Mas assim, nenhum deles foi implementado do começo ao fim. Às vezes uma parte foi feita num parque ali, foi um trecho lá, mas eu acredito que o desenvolvimento urbano da cidade ele foi acontecendo de A Felícia lá, vocês conhecem? Sim. Conhecem, né? Ela é uma mulher assim esplêndida, né? Eu vejo pela forma dela ter criado o CARD, né? Um museu de carros. A Lia Maria Guiar. Isso, exatamente, Lia Maria Guiar. E assim, poucas vezes a gente tem assim noção de mulheres esplêndidas, né, na nossa região. Hoje existem mais arquitetos ou arquitetas? Olha, quando a gente entrou na faculdade, a minha turma, né, a gente não é da mesma turma, tem uma diferença de um ano. A minha turma ela era quase igual, de homens e mulheres. Hoje a gente vê nas nossas turmas, nossos alunos têm muito mais mulher do que homem. Muito, tipo, eu diria 80, 20. 80,
né? Para mais, às vezes. Então, Tem turmas que mudou bastante o perfil de uns 20 anos, né? Se a gente considerar aí uns 20 anos pra cá, Interessante, né? mudou bastante. Interessante. Porque sempre que a gente tem uma referência é de um homem, né? na mídia, porque a Roberto gente Burle percebe que na Marx, mídia ainda o masculino se sobressai. Oscar Niemeyer, né? Tá tendo uma mudança, a gente tá Sim. vendo um movimento de mulheres que estão aparecendo mais, não acaba tendo, mas ainda... Porque a mulher tem um olhar mais diversificado, né? Vocês sabem como mais cativar. holístico. Então, sabem como cativar, sabem como ver os desenhos, né, ali. Eu acho que seria muito pertinente. A gente tem muito mais mulheres nesse campo, né? Acho que tá mudando, assim, a gente tem visto as mulheres, inclusive na mídia, saindo mais notícias, destacando projetos mais de mulheres. Se a gente pegar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem toda uma estatística sobre isso, né? A gente vai ver que hoje sim tem mais mulheres, ainda tem uma diferença salarial entre homens e mulheres, assim, substancial. Tem uma diferença de número de pessoas que são autônomas e empregados, então as mulheres ainda não assumem esse cargo de menos, né, vamos dizer assim, de autônomas. Uhum. Então existe uma diferença quantitativa e uma diferença ainda qualitativa, assim, para as mulheres no mercado, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que ir aumentando e melhorando com o passar do tempo, mesmo. E Perfeito. valorizando. Eu né? moro na torcida aqui porque tenham mais mulheres na arquitetura. Até mesmo que os projetos, as casas ficam mais bonitas, né? Tudo fica mais bonito. E você conheceu lá o Parque Pôr do Sol? Conheci É? sim, adorei. Aprovadíssimo o É projeto. mesmo. Ainda Sensacional. bem. Esse é um ponto interessante. Existe divergência na imersiva? Quando vocês se reúnem lá, Olha, eu preciso contar uma coisa engraçada, Alex. Eu acho que a gente tem tanta convergência que até quando eu chego, porque o QG nosso é em Campos. Então, Ah. toda quarta-feira eu tô lá. Quando eu chego e ela abre o portão, a gente olha assim, a paleta de cor é a mesma. Só que a gente não combinou. É verdade. Aí, por exemplo, a gente teve alguns momentos críticos de evolução e de Sim. retração na imersiva. E aí, hoje é dia de reunião. Juliana, eu tenho tal assunto, eu queria que a gente pensasse dessa forma. Anne, eu pensei exatamente disso. Ou ela, Anne, sabe sobre esse assunto? Eu acho que esse assunto não pode ser conduzido dessa forma. Eu falei, eu penso exatamente igual. A gente, assim, nunca acho que teve uma divergência. Muito assim. Sempre as divergências foram de complemento, sabe? Nunca assim do tipo, ela quer por um caminho e eu por outro totalmente diferente. Eu acho que é muito Sempre complementar. É né? bem complementar. E nós somos diferentes. Eu acho que talvez isso, como nós já somos diferentes, acho que a divergência está nas personalidades. e lecionam em áreas diferentes também. Sim. Entendi. Então é uma divergência complementar que dá uma convergência. Que interessante. É muito legal. interessante. Muito É legal impressionante, mesmo. assim. E eu acho que até como personalidade também, a gente ainda tá buscando um pouco essa identidade, mas assim, a gente também tem uma personalidade diferente. E eu acho que isso também é uma coisa que enriquece a imersiva, porque eu tenho uma forma de falar e a Anne tem outra. Eu tenho um enfoque em algumas Diz coisas. ela que é tímida, né? Eu tenho enfoque em umas coisas e ela em outra. Então, assim, às vezes esse complemento também é interessante, porque nem todo mundo entende as coisas da mesma forma, né? Então, tem uma pessoa que se conecta mais com a forma dela de falar, outra se conecta mais com a minha. E aí eu acho que isso também é legal, que também é uma forma divergente, mas que no resultado ele acaba sendo convergente, porque ele agrega mais. E vocês pensam assim, da imersiva, todos aqueles projetos que você tem hoje na mesa, lançar um livro, lançar um anuário? Temos, Alex, se você soubesse, os nossos sonhos são gigantes. Compartilhe com a gente. Temos muitos sonhos de produção de livro, de produção de palestras, de grandes Palestra, eu acho que já né? deveria. acontecendo. Né? Mas nós temos, sim, produção de e sonhos de realmente produzir livros, né? A gente tem alguns aí que a gente falta tempo, sabe? Você não se cadastrou na Casa Deca, senhora Anne Matarazzo? Não. Você não vai receber um prêmio lá? Não. Com certeza. Eu tenho um certo problema. Assim, Alex, é tão engraçado, assim, eu acho que isso é um pouco da minha formação. Eu sou old school. Eu sou da época que a gente, quando você fazia projeto, você fazia para o cliente. Então, é muito engraçado isso. A minha satisfação é muito disso. Anne, eu fui lá, que lugar gostoso, como eu me sinto bem. Então, isso me satisfaz muito. E aí, eu acabo, às vezes, não indo nesse universo da mídia, que eu acho que é importante. Mas eu ainda fico tímida, porque eu busco muito o tete a tete, sabe? Aquela coisa...
eu sou muito. E eu acho que eu ainda não expandi, não caí, assim, não assumi esse lado midiático, que é Perfeito. importante, que é atual, que faz parte. Mas eu realmente acabo ficando muito. E que motiva, né? O mais importante, eu acho que a gente ser sempre uma transparência. Porque eu falo assim, olha, se tudo isso que a gente está fazendo hoje não serve de motivação, não serve de uma experiência para que o outro olhe e fale, olha, vale a pena, né? Quem me conhece sabe que quando a gente fez o Vale Business desde o começo, né? A gente sempre conversava e falava, olha, isso aqui precisa ser um ponto de motivação. Acho que pode se ver assim como É, um ponto de motivação para que aquele outro profissional fale, olha, hoje eu quero ser a Anne Matarazzo. isso é verdade. A gente recebe, assim, na imersiva, depoimentos muito lindos, de emocionar, de pessoas que falam, olha, foi muito legal a transformação que vocês trouxeram, esse workshop me trouxe. Ou na faculdade a gente recebe muito elogio, nossa, professora, você é uma inspiração para mim, quero ser uma arquiteta assim. Isso é muito legal. Então isso realmente motiva a gente a estar lá, né? Às vezes a gente cai, acho que faz parte do processo de alguém que está construindo as caídas, mas a gente não se rende nunca. A gente vamos seguir em frente, vamos de novo. Então, E acho que só para Sim. concluir a parte que você perguntou do livro, a gente. Ah, eu sou motivador. É. Eu já tenho um lançado, Ah, é? já tenho um Então, depois a lançado, gente vai mas conhecer seu livro. acho que seria muito legal vocês terem ensina a gente uma... caminho das pedras. Ah, com certeza. Mas hoje em dia não tem muito mistério, né? Hoje em dia você tem... pode lançar inúmeras situações que vão ser digitais, né? Que não vão onerar tanto assim fisicamente, ou fisicamente, enfim. Mas eu acho que seria muito bom. Acho que assim, a gente tem vários artigos publicados, né? A gente está sempre participando de congressos, então artigos menores a gente tem, que é Em revista minimamente científica, em né? revista O científica, famoso PEBID. que minimamente a gente poderia criar como um livro de vários capítulos, isso poderia acontecer, mas eu acho que assim, hoje, como imersiva, interessa mais pra gente pensar nessa metodologia que a gente trabalha, que é a metodologia Design Thinking, como que a gente trabalha a arquitetura e o conhecimento a partir da prática, desse desenvolvimento. Então, acho que hoje, se fosse para pensar num conteúdo ou num tema mesmo, vamos dizer assim, para esse livro, eu acho que a gente focaria num outro viés, né? Tem publicado mestrado, enfim. A gente tem algumas publicações, mas não. Eu tenho na área de educação, publicação. Então, a gente tem publicação, mas não é muito na área do que a gente está fazendo como imersiva hoje, né? Legal. Ela consegue ser replicada aos municípios? A gente até estava conversando no off, falando de uma cidade. Eu não sei, qual cidade você acha, Nick, que eu quero levar a imersiva? Pindamonhangaba. Você é de Pinda? Não, eu nasci no Panamá. É verdade. Vim pro Brasil com 4 anos, mas meu bisavô está enterrado em Pinda. Ele trabalhava na linha férrea e Que aí legal. acabou falecendo e foi para Pindamonhangaba. Mas eu tenho um carinho tão grande por Pinda, que eu acho que é uma cidade que está crescendo assim em um ritmo acelerado. Você vê lá o secretário Marcelo Martuscelli, né, que é o secretário de Desenvolvimento e Economia, né, da cidade. E é uma cidade que poderia muito bem abraçar um projeto como esse, né? Acho que é Sem pertinente. dúvida, Nós estamos estamos abertas, abertas, né? Se tiver uma oportunidade para a gente fazer um workshop, uma palestra, tanto para o cliente final ou relacionado à gestão pública, enfim, a gente está super aberto. Pelo Acho que paisagismo da cidade, né? sim, Eu acho que o também. mais importante, eu me recordo, como é que chamava ela? Professora Marisa Lapido, foi a esposa do ex-prefeito Antônio Mário Ortiz em Taubaté. E eu me recordo que Taubaté era bonita, né? Você andava pela cidade, tinha os personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Tinha outros personagens. E Taubaté era bonita, né? E você vê que perdeu um pouco disso, né? Sim. Hoje a gente tem, A qualidade ambiental, ela decaiu, né? sim. E se pensa isso dentro da imersiva sobre as cidades do Vale do Paraíba ou não? Então, é um assunto que a gente tem muita vontade de desenvolver mais. Como eu falei lá no começo, assim, a gente tem várias coisas que a gente queria falar que a gente ainda não achou um momento e a hora, assim, de desenvolver melhor isso. Mas é um assunto que caberia super dentro da imersiva, mas hoje a gente está com alguns outros focos de assuntos, né? Então, assim, geralmente a gente tenta trabalhar, por exemplo, a gente trabalhou a biofilia, daí a gente fez um workshop sobre biofilia, aí falou bastante sobre esse assunto, daí a gente criou um produto que também era para você aplicar o seu projeto arquitetônico dentro das condições da biofilia. Então, a gente tenta
e fazendo, vamos dizer assim, grupos de assuntos, né? Para não ficar, assim, cada hora falando de uma coisa, as pessoas chegam lá e ficam perdidas. Mas é um assunto que a gente adora, espaço urbano, paisagismo urbano. A Anne é professora de paisagismo, eu sou professora de urbanismo. Então, é uma coisa que a gente tem muita vontade. A gente só não teve ainda o Muito espaço, o presente, né, tempo. professora? Muito presente. A gente Sim. até estava E muito necessário. numa palestra, né? A gente até brincou ali, né? O secretário de Mobilidade Urbana também estava presente, professor Monte Claro. E eu acho que a cidade ela tem que ser repensada e oxigenada com as ideias da universidade. Sim. Eu não consigo conceber que uma cidade como Taubaté não tenha projetos, por exemplo, plantas públicas, né? Por que que a gente vai fazer uma licitação, né, Nick? Por que que a gente faz uma licitação voltada para uma planta, compra lá de fora e não faz aqui na universidade? Poxa vida, por mais que seja errado, vocês vão estar ali olhando, Sem reanalisando, dúvida. é E verdade? eu acho que a gente, na arquitetura, tem uma produção científica muito forte. Então, por exemplo, esse semestre, os nossos alunos, tanto os meus de paisagismo urbano quanto da Juliana de arquitetura complexa, fizemos o projeto para requalificar o centro, que vai da Santa Terezinha ao Santa Clara. Esse Maravilhoso. eixo histórico. Então, o pessoal em paisagismo, nós trabalhamos qualificação de mobilidade, caminhabilidade, conceitos de infraestrutura verde, ambiência urbana, enfim, todos esses conceitos. E a professora Juliana utilizou, junto com os demais professores, a questão do restauro do Lopes Chaves, por exemplo, né, do patrimônio histórico da cidade. Então, tem muita produção científica que daria muito bem para a prefeitura. E, na verdade, isso foi uma demanda que veio da prefeitura para nós, né? Eu acho que foi uma conversa, se não me engano, foi uma conversa da Associação Comercial com o diretor do curso, com o Vinícius, que mostrou a demanda do centro para novos projetos. Então, a gente Sim. incorporou isso dentro da disciplina, né? No E caso, lá também tem uma grande arquiteta na prefeitura de Taubaté, a secretária de planejamento da cidade de Taubaté, a secretária Marcela, né? Quem fez Pinda, né, acontecer. Eu acho que se não se fez até o dia de hoje, talvez tenha algo nesse sentido, né? Sim. Porque precisa. eu acho que a questão é que a universidade, ela tem assim, um ritmo pedagógico que requer um certo planejamento. Então, para entrar isso numa disciplina, a gente tem que estar com a demanda um semestre antes, para a gente conversar no começo do semestre, para pensar, construir isso tudo como uma disciplina, encaixar o contexto ali, Sim. propor para os alunos que acontecer isso durante o semestre, para a gente ter um resultado no final do semestre. Então, existe um tempo pedagógico acadêmico que nem sempre é o tempo do mercado, que nem sempre é o tempo da prefeitura. Perfeito. Então, assim, a gente tem espaço para isso, né? Então, deixar aqui em aberto, você que é um comunicador aí para toda a cidade, deixar que a gente tenha esse espaço aberto na universidade, só que a gente precisa de um tempo que tem que encaixar dentro do contexto acadêmico, né? Já aconteceu lá na Imersiva de vocês terem, por exemplo, assim, profissionais que já passaram pela formação, tá? Que foram bons profissionais em sala de aula, mas que se esvaíram, foram para outras profissões porque não conseguiram achar ali um valor ativo na arquitetura. E como é que vocês fazem para abraçar esse profissional de volta para a profissão? Eu acho assim, por exemplo, da minha turma, né? Foram 80 formandos. Você tem cerca aí de 20% que não atua na arquitetura. O que a gente percebe da arquitetura? A arquitetura ele é um campo, como eu falei, generalista, que ela dá a possibilidade de você atuar em tantas áreas que ele te dá desenvolve muito a questão criativa. Então, às vezes a pessoa não está atuando como um arquiteto, mas ela está exercendo uma profissão, uma atuação com os conteúdos que estão ali dentro, né? Perfeito. O que a gente, na imersiva, vê? Esse fomento de qualificação do profissional para que ele possa ter uma atuação mais assertiva, com uma qualidade projetual melhor. Mas não que a gente esteja buscando pessoas que estão fora do mercado, por exemplo, mas aquele que está no mercado, que ele talvez se questione se a qualidade projetual dele quando ele se questiona, né? Se ela é adequada e se ele quer buscar inovar. Mas eu acho que a arquitetura, talvez diferente um pouco de outras áreas, como ela fomenta muito a criatividade, a inovação, o design como produção de objetos, você pode atuar em diversas áreas, não necessariamente na arquitetura. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele é designer de joias, então ele é arquiteto, mas design de joias. A gente tem muitos alunos que se formaram e foram trabalhar com
confeitaria, com gastronomia, que tem um conceito estético muito forte, que tem uma relação muito forte com moda também. Então, você tem profissionais que não necessariamente estejam na arquitetura, mas que estão, de certa forma, aplicando os conhecimentos que a arquitetura proporciona. Então, por exemplo, não necessariamente os nossos workshops são somente para arquitetos, nós tivemos designers, nós tivemos E nos campos engenheiros. acadêmicos, isso também é uma indagação minha particular. Acredito eu que tem algumas instituições públicas que elas fazem lá o concurso público, né? Hoje, o aluno em sala de aula, ele se vê professor também ou não? Eu não visualizo muita gente com esse interesse, não. Também. É, assim, bem pouco. Eu acho que esse interesse, ele acontece, talvez, aos poucos. A pessoa saiu do curso, foi fazer uma pós-graduação, de repente começou a falar, peraí, acho que eu gosto de estudar, eu vou fazer um mestrado, e aí, de repente, se depara com essa situação. Mas na graduação, a gente já visualizar alguém lá, são exceções. Acontece, às vezes, a gente pegar um monitor, ver que aquela pessoa tem uma afinidade com um tema e tudo mais, né? Mas não é uma coisa, assim, muito comum, De não. gostar de lecionar, né? É mais difícil. Entendi. Agora, a questão de trazer, assim, de volta, né, vamos supor, alguém que ficou fora do mercado e voltou, alguém que não trabalhou na arquitetura e tal, eu acho que, assim, a gente teve algumas situações, né, nos nossos workshops, inclusive, que, assim, há uma pessoa que ficou, por exemplo, se formou, foi nosso aluno, e aí ficou 5, 6 anos fora do mercado, porque ela foi fazer outras coisas na vida, ela casou, ela teve filho, ela foi viajar, morou fora, e aí não atuou na arquitetura nesses 6 anos, ou seja, ela não é mais uma arquiteta recém-formada, ela já tem aí uns anos de formação, mas ela não estava no mercado. E de repente ela falou, poxa, eu quero voltar para o mercado, o que eu faço? Vou fazer uma pós-graduação, ficar 2, 3 anos estudando? Não, vou começar a fazer alguns cursos, vou me especializar em algumas coisas. Então a gente também percebeu esse mercado interessante, sabe? Perfeito. Então a gente consegue abraçar tanto recém-formado quanto esse que não é tão recém-formado, mas que está fora, ou um mais sênior que quer se atualizar. A gente tem. Para agora, ano 2026, quais são os próximos projetos da Imersiva? Vocês podem muitos contar um projetos. pouquinho para a gente? Vai de fim de ano. Já alcançaram alguns resultados, né? Estão no primeiro semestre, Sim. praticamente concluindo já, né? A Imersiva, ela tem 1 ano e meio. Na época de basicamente, provas, né, professora Anne? Nossa, época de provas. Vou fazer um adendo aqui de época de provas. Não sei se devo, mas acho que, né, a gente fomenta muito a educação. Suas provas são fáceis ou são difíceis, professora Anne? Agora nós vamos colocar... Vamos lavar o passo. Sacanagem. Eu acho que são Você provas tá fazendo legais. assuntos polêmicos aqui. Eu acho que são provas legais de se fazer. Você deve mexer ali com a cabeça, com a criatividade da pessoa, ou não? Ou é o que está no livro? Não, na verdade não. Nós trabalhamos muito com a questão de projeto. Então, assim, o arquiteto, ele, mais do que saber a teoria, ele tem que saber pôr aquilo na prática. Acho que é uma coisa que eu mais cobro dos alunos. É você aprender conteúdos, você entender as questões técnicas de legislação, legal. Mas tá bom. Não adianta eu ser um arquiteto que sei tudo isso, mas na hora que eu vou projetar, eu rasgo todo o meu conhecimento e faço outras coisas. Então, eu acho que a minha cobrança muito é de o aluno ter repertório. Então, por exemplo, como que eu vou fazer a Taubaté se transformar em uma cidade de caminhabilidade, de ambiência urbana? Vou falar um pouco da minha disciplina de paisagismo urbano. Se o aluno não tem repertório, se para ele, a vida dele é aqui, então é aqui, é assim que eu sei fazer, sabe aquela coisa, assim que eu nasci? Não. Então, acho que o que eu cobro muito é abra a cabeça, repertório. Não é porque que é assim que tem que ser assim. Tudo é melhor. Eu sempre conto a história do Yangel, que é o planejador urbano da Dinamarca, né, pelo Copenhague. Ele, há 40 anos atrás, que inovou. E ele fala que ele foi necessário buscar o que não existia ainda para ele poder criar aquilo que ele trouxe hoje, que é como referência de mobilidade, referência como ambiência urbana. Então, eu acho que eu cobro dos meus alunos essa postura mais ativa de você ser um protagonista, de inovar. E para inovar, eu tenho que ter repertório, eu tenho que ter conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que talvez eu seja chata, porque eu cobro. E eu acho que um arquiteto, a gente está falando de arquitetura, mas acho que qualquer ser humano, na verdade, na sua atuação profissional, eu tenho que ser o melhor. E para eu ser o melhor, eu tenho que estudar. Eu acredito na educação como uma forma de transformação. E então, eu acho que a minha cobrança é que eles entendam que o meu papel ali não é avaliar se é bonito, se é feio, que eles entendam que depende deles
a qualidade do que eles vão fazer. Perfeito. E eu acho que meu papel ali é um pouco disso, que talvez não é bem visto, porque é muito mais cômodo aquilo que alguém, faz assim, faz assado, faz assado. Eu não sou muito assim, eu quero que ele descubra o que ele pode fazer de potencial. Então eu cobro conhecimento, eu cobro atitude ativa e não aquela coisa do tipo, só faço o que me manda. Então, Inovação é isso, né? então eu acho que é assim, é nesse caminho que eu acredito na docência. E na imersiva vocês podem fazer isso, né? Pode levar o aluno, tirar ele daqui de Taubaté, levar ele para a Argentina, depois levar no Panamá. Acho que seria muito legal. Fazer um intercâmbio na Europa, né? Para conhecer o que é a Europa e outros países, né? Nossa, seria muito bacana. A gente já fez pequenas viagens, assim, para Ah, é? eventos. A gente já teve alguns eventos, então a gente fechou uma van e foi para um determinado evento com um grupo de arquitetos, que foi muito interessante, porque é uma troca super legal no ônibus, lá no local, uma discussão, ficou legal, não ficou? O que acontece lá? Então, assim, a gente tem essa ideia de fazer coisas desse tipo de viagem, mas a gente já tem feito algumas coisas, né? Então, é importante, isso também é repertório, viagem é repertório, ir para feiras, exposições, arte é repertório, tudo isso é repertório. Então a gente tem um repertório que é o repertório teórico, que eu preciso estudar mesmo, preciso entender aquela teoria? Preciso. A gente tem um repertório projetual, que eu preciso analisar um projeto, entender como que aquilo funciona, como funcionam os fluxos, os setores, as circulações, os programas de necessidades, então também é um repertório projetual. E tem esse repertório que é o repertório da sua vida, que é o quanto você está aberto para o mundo, quanto que você percebe isso numa viagem, quanto que você vivencia a casa de alguém, como você fala, isso funciona, isso não funciona. Então, tudo isso é um conjunto de elementos que você vai trazendo no seu íntimo mesmo, que a hora que você vai fazer um projeto, você não vai falar, eu vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Não, aquilo já vai acontecendo porque você tem esse repertório bem estabelecido, né? Então, é um conjunto de coisas que você vai moldando para chegar no resultado final. Olha, eu tô tendo uma aula aqui com professores. Eu tô tendo uma aula, já tô formado já. A gente tá muito professor. Tô gostando, já tô tendo uma aula aqui própria. Depois vou ter que mandar lá o carnezinho para a Universidade de Taubaté para pagar a mensalidade. Mas que legal. E hoje como é que faz para um aluno já formado ou em formação que queira conhecer a imersiva? Isso é um convite? Isso é feito ali em sala de aula? Como é que é feito esse convite? A Imersiva, ela tem um canal no Instagram, né, que chama Underline Imersiva. Então, esse é o principal canal que a gente tem com o público, né, falar por ali. Então, ali a gente coloca a maioria dos nossos posts, conhecimentos, o que a gente está falando, os assuntos que a gente está falando. Por lá também que a gente divulga quando tem um workshop, uma palestra, os nossos produtos. Então, a gente tem alguns produtos também que a gente comercializa, que tem ali. E ali é o nosso principal canal. E é por ali que a gente também sente essas demandas do público, né? Porque vem de lá para cá e a gente às vezes oferece um workshop e ali tá aberto, mas às vezes a gente também percebe que existe uma demanda de fora para dentro também que a gente vai tentar atender ali. Que bacana. Temos o Poxa site, mas assim, acho que o Instagram é o nosso meio de comunicação, que você tem acesso a tudo, ao site, aos produtos. A janela de visibilidade. E é a gente que tá ali, a gente que responde, a gente que posta. Então, assim, tudo quer falar com a humano. gente? Quer falar com a gente? Manda lá um direct, a gente vai responder. Que legal. Olha, eu me sinto realmente enriquecido. Eu sei da agenda de vocês para com os afazeres. Tenho certeza que tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa também sendo pensada. Eu agradeço vocês estarem aqui no dia de hoje, professora Anne, professora Ju. Posso chamar de Ju, Pode né? Não tem chamar de problema. Ju. Não vou perder ponto na prova. Então tá bom. E vivenciar essa experiência. Eu acho que vocês têm um ano aí pela frente de grandes realizações e tomara assim seja. Se a gente puder ser motivador, se a gente puder levar essas boas ideias da imersiva para tantas outras cidades, por que não? Eu acho que é o momento certo. Vocês já estão maduras o suficiente para conseguirem aí entender as realidades e transformar essas realidades em coisas melhores. Então agradecer, Anne, de coração mais uma vez. Você sabe o tamanho da minha alegria, da minha gratidão, né? A gente que já pôde prestigiar vários momentos, né, nesse ano. Acho que tem grandes outros momentos por acontecer. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Alexis. Muito bom estar aqui. Conte comigo sempre. Agradeço, né, todo o seu apoio, sempre incentivo. Eu acho que isso é muito rico. Obrigado.
Professora Ju, obrigado também pela sua presença. Venha mais vezes. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar ali dando espaço para as pessoas poderem falar, né, sobre sua profissão, sobre suas ideias, né? Obrigado. Eu que agradeço, Alex, e você também está convidado para os nossos workshops. Opa! A gente quer ver você lá Com também. certeza, com certeza. Obrigada pela oportunidade, por sempre apoiar a Imersiva aí, todas as oportunidades que você Vocês teve. veem, né? Caxias, né? Não, a gente agradece, a gente fica super feliz. Legal. Obrigada. Eu conversei hoje com a iniciativa Imersiva, que está em Campos do Jordão e fazendo grandes projetos, grandes realizações, professora Anne e professora Ju, que também são professoras na Universidade de Taubaté. Agradecer também a minha equipe que esteve aqui presente, na pessoa do Nick, na pessoa do Varejão, meu diretor. Agradecer a todas as mãos que fazem o T7 News acontecer. Muito obrigado.